tarde, senhoras e senhores. Hoje é 20 de outubro de 2025, são 15 horas. No início deste ano, logo após ser presa, Carla Zambelli começou a espalhar que se sentia abandonada por Bolsonaro e pelos bolsonaristas. E não deram muita bola para isso, mas quando chegamos próximo a agosto, surge uma história e um boato de que ela estaria negociando delação premiada. Pouco depois, inclusive, o seu desafeto, Joyce Hasselmann, fez o assunto recrudescer no mês de setembro. Mas no final de agosto, o advogado de Carla Zambelli foi às redes e à imprensa dizer que não havia negociação nenhuma de delação. Pois bem, quando chega no começo de setembro, a Joyce Hasselmann sai alardeando para todo lado que a Carla Zambelli estaria negociando já a delação. Cerca de menos de 15 dias depois, uma comitiva de senadores estava desembarcando na Itália para visitar a Carla Zambelli. Não foi um ou dois, foi uma comitiva de senadores liderada pelo Eduardo Bolsonaro, que é senador da República. E ainda se reuniram com o primeiro-ministro de extrema-direita da Itália, logo após a Zambelli falar em delação. O assunto despertou muitas suspeitas na época e agora surge de novo o assunto, começa a circular o assunto. Eu tenho algo que eu recebi aí, que ainda precisa ser confirmado, mas começa a circular fortemente essa história de que a delação de Carla Zambelli pode sair a qualquer momento e a postura dos senadores, essa visita dos senadores, está levantando também muita suspeita e isso tudo está para ser investigado. Vamos assistir. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Gente, tá para vir uma notícia boa por aí. Boas fontes já fofocam aos quatro cantos que Carla Zambelli ameaça fazer uma delação premiada e entregar todo mundo. Diz aí essas fontes que ela já mandou o recado que vai denunciar o Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que vai abrir a caixa de ferramentas, que vai contar o que sabe, que vai contar, inclusive, que aquela história que ela pagou o hacker, o Walter Delgatti, para invadir o sistema do CNJ, foi um pedido articulado com o próprio Jair Bolsonaro. Mãe, morrendo de saudade do filho, longe de casa, uma mulher enferma, com inúmeras doenças e o tratamento no presídio, por mais que o sistema de justiça da Itália, a gente precisa reconhecer isso, está cumprindo seu papel, mas ela nunca vai ter todos os medicamentos que ela precisa. Encontramos uma mulher com seus direitos violados, condenada por um crime que não cometeu e enjaulada. A palavra é, ela está atrás de grade, ela está enjaulada. Boa tarde, presidente. A deputada Carla Zambelli está presa na Itália, o Brasil está pedindo a extradição dela. Eu queria saber se o senhor falou sobre isso nesses últimos dias aqui em Roma e se o senhor acha que isso pode trazer algum ruído nas relações Brasil-Itália, como aconteceu na época do caso Battisti. Eu nem lembrava desse nome. Se você não pergunta, eu nem sabia que ela estava aqui ou não. Para mim é uma pessoa, sabe, que não merece respeito de que é uma democracia. Antes mesmo de ser presa e de ser condenada à prisão pelo STF, a Zambelli já fazia ameaças. Ela se dizia abandonada por Bolsonaro. Outros também perderam a amizade dele quando precisaram. E também falou, assim que ela foi presa, começou a reclamar que ela está lá desde
final de julho deste ano, nós estamos em outubro, né? Eles estiveram lá no final de setembro, né? Estiveram no final do mês passado lá na Itália, os senadores, e ela passou meses lá sem ninguém lembrar dela. Aí foi só no comecinho de setembro do mês passado, a Joyce Hasselman dizer que ela ia fazer delação premiada, voou todo mundo para lá. Inclusive, não foi um só, foi o Flávio Bolsonaro e uma comitiva de senadores, né? O advogado dela negou delação, né? Antes mesmo de acontecer tudo isso, o advogado dela lá em agosto negou a delação, que ela não ia fazer delação nenhuma, mas o advogado Mauro Cid também negava a delação. O PT, então, repercutiu no comecinho de setembro, né, no dia seguinte desse vídeo da Joyce Hasselman, a denúncia dela. A ex-deputada federal Joyce Hasselman afirmou em vídeo publicado nas redes que aí também ex-parlamentar Carla Zambelli estaria negociando um acordo de delação premiada. E aí foi um clima de barata voa no bolsonarismo. Na verdade, isso foi no dia 6 que a Joyce Hasselman fez essa denúncia. O PT repercutiu no dia 7. No dia 19 estavam desembarcando lá os senadores que até então não tinham feito nada, né? Não tinham se mobilizado para nada. A Câmara nem ligava nada para ela. Bom, o fato é que os senadores também aproveitaram para ir lá pedir por ela para o Matteo Salvini, o premier da Itália, um dos 3 primeiros ministros da Itália, não é? Há 3, um efetivo e 2 estepes, né? E você tem a Giorgia Meloni, que inclusive é de direita, e inclusive considerada de extrema direita. Esse Salvini é de extrema direita, ligado, inclusive tem relações com o Bolsonaro, né? E eles foram lá pedir para ele disse para eles o seguinte: olha, não posso fazer nada. Isso é o judiciário, é um país com instituições, com separação de poderes, né? É o poder judiciário com o poder executivo. Não tem nada que fazer para salvar a Zambelli. A Zambelli deve ser deportada a qualquer momento, você já vai entender. Essa visita dos senadores gerou grande suspeita na época, no fim do mês passado, né? Essa matéria do dia seguinte do desembarque dos senadores lá, e a própria Joyce Hasselman comentou: como o medo de uma delação premiada fez um dos Bolsonaro se mexer para defender Carla Zambelli. Foi só ela vazar uma ameaça que Flávio Bolsonaro correu para a Itália. Até agora, todos os criminosos da família ignoraram a oligofrênica. E aí surge uma notícia hoje que está chamando muita atenção. E foi por isso que eu recebi esse material que eu vou ler para você depois dessa notícia. Vamos lá. Gastos de Carla Zambelli na Câmara voltam a crescer. Com Zambelli presa na Itália, o gabinete dela contratou 10 novos funcionários desde setembro. Ela tem um sujeito que é o suplente dela, que é o mesmo Major Olímpio aí, que ele foi indicado para ir lá para não fazer nada. Não há porquê, o gabinete está parado, né? É o que diz a reportagem, o gabinete está parado, e o sujeito fica lá o dia inteiro olhando para o ar e está aumentando os gastos. Por que está aumentando os gastos com 10 novos funcionários desde setembro? 10 novos funcionários. O nome disso é rachadinha, tá? E essa investigação aí se dá por conta de que essa rachadinha pode estar sendo feita para manter a família da Zambelli aqui, para custear, talvez, os gastos dela lá na Itália, dentro da cadeia, que a gente sabe que gente como ela é alvo dos outros presos e precisa ter dinheiro, senão vai se dar mal. Então, aí tem esse material aqui que eu vou ler para você. A visita de senadores bolsonaristas à deputada federal Carla Zambelli, presa na Itália desde julho de 2025, gerou suspeitas, principalmente por indícios
de que o objetivo seria impedir uma possível delação premiada dela contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 10 anos de prisão por participar da invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça em 2023, com o intuito de emitir um mandado falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. O hacker Walter Delgatti, preso na operação policial, confessou que ela foi a mandante do crime. E a Zambelli está foragida, mas foi presa lá na Itália. Os senadores envolvidos, Flávio Bolsonaro, Damares, Eduardo Girão, Magno Malta, acompanhados do cabo Gilberto, viajaram a Roma em 19 de setembro de 2025 para visitá-la no presídio feminino de Rebíbia. Durante o encontro de 2 horas, eles defenderam publicamente que Zambelli cumpra a pena na Itália em regime de prisão domiciliar, sem extradição para o Brasil. Então, é isso que eles foram fazer lá, né? Querendo que ela fique lá. Eles não querem ela aqui. Por que eles não querem ela aqui? Isso está sendo investigado. O material que fala de fontes jurídicas e políticas que interpretam a movimentação como um esforço desesperado do grupo bolsonarista para calar Zambelli, que detém informações privilegiadas sobre operações ilegais, incluindo a invasão do CNJ e supostos esquemas contra as instituições democráticas. Veja, a Carla Zambelli é um arquivo vivo, por enquanto vivo, né? Todo mundo está entendendo o que eu estou querendo dizer. É um arquivo vivo, e se ela voltar para o Brasil, porque, na verdade, aqui vem a cereja do bolo. A justiça italiana rejeitou um pedido inicial de prisão domiciliar, citando o risco de fuga. E o caso deve ser decidido até o fim de outubro deste ano. Não é? Outubro agora, este mês. Nós estamos no dia 20, falta 10 dias para terminar esse dia. Vai sair a decisão se a Zambelli fica presa ou não, e se ela vai ser deportada ou não. Então, se a Zambelli chega no Brasil aqui, já era para todo mundo, porque ela não vai esperar 10 segundos para fazer a delação, porque se ela já não está gostando da cadeia na Itália, aqui ela vai gostar menos ainda. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.